Anauê, companheiros, sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu vou tratar a respeito de alguns assuntos, para alguns até mesmo para descontrair, mas vamos aos principais. Algumas iniciativas integralistas que surgiram agora recentemente estão tendo um ótimo êxito, graças a Deus. Como, por exemplo, a Sigma Filmes, criada agora dia 27 do mês passado, de abril, certo? Está fazendo um ótimo trabalho, em menos de um mês, já produziu um documentário excelente a respeito do levante de maio de 38, contra a ditadura Vargas. E já tem outro documentário em produção. Este sendo algo aí de uma escumada insignificante que daqui a pouco eu explico para todos aqui. Dia 17 último, a Sigma Filmes, Defesa do Integralismo, Ofensiva Imperial, também é um canal de integralista lá do Rio de Janeiro que produz um excelente conteúdo. E a Nova Ação, uma ótima iniciativa também. Essas iniciativas foram unidas e tornou-se uma cooperativa, a cooperativa Sigma Canais Reunidos. Cooperativa essa que vai justamente tratar de alavancar cada vez mais a propagação da doutrina, da filosofia, das ações do integralismo e também de sua história. Fundamental também. Então, essas iniciativas estão tendo um ótimo êxito, sendo aplicadas muito bem. A Nova Ação tem até um blog, vou colocar o link de tudo aqui na descrição e também nos comentários fixados. Cliquem, aproveitem esse conteúdo que é feito aí com muita dedicação, com muito esforço e obviamente não pode cair na indiferença pelos nossos próprios companheiros aqui, é certo, Então, vamos lá, vamos apoiar essas iniciativas e fazer nosso trabalho de militância integralista, que também é o de apreciação dos conteúdos produzidos por nossos companheiros, certo? Agora vejamos, Sigma Filmes, como tem explicado no canal, num vídeo lá da Sigma Filmes, é uma iniciativa atual, certo? A Sigma Filmes já tinha desde lá da década de 30, só que agora revivemos essa iniciativa, pois, ao menos em minhas pesquisas, eu vi que era muito boa essa iniciativa na época. Tinha um outro foco, mais voltado ao cinema, que naquela época não tinha televisão, era rádio, correios, telégrafo, deixa eu ver o que mais, jornais, e também tinha os cinejornais. Era um cinema, você via os noticiários por meio do cinema. Você pagava lá uma entrada e assistia o cinejornal e depois assistia um filme lá da época, Então era mais ou menos assim. Atualmente não vamos produzir filmes, posso dizer, Obviamente a preocupação em sempre produzir filmagens das ações integralistas deve haver, tem que ter realmente nos núcleos. Mas no tocante à produção mesmo de conteúdo, vai ser mais voltada a documentários, história do Brasil, história do integralismo, ambos os assuntos muito tratados assim, com muita mediocridade pela cátedra e pela imprensa atual, sabemos muito bem disso. Aliás, não atual não, esse problema não. Esse problema assim da omissão e da inversão do que é o integralismo e do que é a história nacional propriamente dita, bem lá na década de 30, 40, sempre houve pseudo-intelectuais para amesquinhar os feitos dos brasileiros, amesquinhar a história nacional e, obviamente, amesquinhar o nacionalismo brasileiro, chamando de coisas ridículas como fascismo tupiniquim, como o nazismo dos trópicos. Caras que falam um negócio desse são um bando de filhos da puta, na minha opinião. Minha opinião é essa, certo? É isso que eu falo. Assim, deixar logo claro. Teve um amigo meu e um companheiro também falou: Carlos, você não pode, você tem que tratar as coisas com mais, como posso dizer, ele deu uma explicaçãozinha lá, bacana até, concordo, o bom linguajar, ou seja, não falar palavrões, ou nem não xingar, é até algo, de boa conduta, Mas eu não vejo como melhor me expressar para pessoas do tipo. Então, eu não estou as xingando, estou as classificando, simplesmente, certo? Simplesmente. Então, pessoal, seguindo em frente,
Sempre há desses para mesquinhar a história nacional ou a história do integralismo, dizendo que era piada, dizendo que era insignificante, significante porra nenhuma. Tivemos uma penetração na vida nacional gigantesca daquela época. Plínio Salgado era o cara mais cotado para a presidência da República daquela época. Veja, para alguns que não conhecem a história, a verdade dos fatos, isso é uma coisa inimaginável. Mas para mim é imaginável porque o cara era realmente altamente desenrolado. Plínio Salgado era um homem altamente intelectual, altamente conhecedor das filosofias, da história, da civilização em geral, né? Um homem altamente estudioso e culto. Então, obviamente, através da sua iniciativa, de suas iniciativas ao longo da história, realizou um brilhante trabalho em prol do Brasil. Se o Brasil não é uma colônia comunista, se não é isso, ou se o Brasil não se degenerou há mais tempo, isso se deve a Plínio Salgado. Se deve aos feitos dos integralistas e, em particular, a Plínio Salgado. Então, essas iniciativas como a Sigma Filmes, por exemplo, qual estou diretamente envolvido, assim como a Sigma Canais Reunidos, são, aliás, iniciativas altamente producentes, altamente, assim, bem desenvolvidas, que vão se desenvolver melhor ainda, né? E futuramente, se Deus quiser, já teremos até conteúdo, temos esse plano de desenvolver conteúdo infanto-juvenil para crianças, jovens e adolescentes. Creio que isso vai ser ótimo, né? Então, em breve vocês verão lá no canal da Sigma Filmes. Aqui não, porque você só vai ver minha cabeça grande mesmo, de cearense, e eu falando, né? Isso não é desfeito aos cearenses não, viu? Então, continuando. Agora eu me lembrei de uma arrumação, né? Que lá no Museu Nacional, no Museu Histórico Nacional, fundado pelo Gustavo Barroso, grande cearense, lá tem tem uma escultura, tem a cabeça dele, né? Muito bem feita, por sinal. Aí teve uns engraçadinhos aí que pegou e disse, né, que só conseguiram fazer a cabeça do Gustavo Barroso e colocar lá no museu porque ele era cearense, pô, sacanagem. Mas se ele tinha a cabeça grande é porque ele era muito inteligente, pô. É pura verdade. O cara era um gênio também, né? Exatamente por isso que o cara se aliou justamente aos integralistas, né? E não a escumalha vermelha daquela época, nem a outra escumalha vermelha lá de Berlim, né? Também vou salientar um pouquinho aqui nesse vídeo. Então, a produção desses documentários, desses conteúdos, artigos, vídeos, tendo em conta uma boa produção de edição de imagens, edição audiovisual, está caindo como uma luva para a propagação do integralismo, dos ideais integralistas. Está tendo uma grande repercussão, boníssima repercussão entre o meio integralista e até mesmo fora do meio integralista. Só que sempre quando vamos tratar de assuntos como Estado Novo, Getúlio Vargas, ou condenar, claro, o nacionalsocialismo alemão, né? Ou falar sobre o Brasil na Segunda Guerra, vem uma patota medíocre de pseudo-nacionalistas que vem querer desmerecer as iniciativas nacionalistas dos integralistas. É óbvio, é bem claro isso, né? E para nós é um motivo de felicidade, porque é uma coisa que eu digo, eu mesmo, particularmente, não quero o apreço desses filhos da puta. Eu não quero, eu não preciso disso. O único apreço que eu quero, primeiro, o de minha família, que é o que importa, o que comentam na rede social, meu respeito, caramba. Tô nem aí, eu não vivo isso daqui. Isso aqui que se dane. Eu tenho minha vida, tenho meu estudo, tenho meu trabalho, busco ao máximo me doar para isso e por isso. Então, o que importa é ter o apreço de minha família e das pessoas de bem, dos cidadãos. Isso vale também para as iniciativas integralistas às quais estou envolvido. Coisa que eu digo sempre para os nossos companheiros. Não precisamos de apreço de gente medíocre. Se tivesse comunista, se tivesse anarco,
Antifa, nos elogiando, é porque nós estaremos totalmente corrompidos. A verdade é essa. E isso se aplica também para os neonazis que tem nesse país. Se tivéssemos o apreço dessa escumalha de merda, seríamos iguais a eles. Então, sermos perseguidos, xingados, né, desmerecidos por essa gente mesquinha, é um motivo de grande felicidade. Eu digo isso com toda a clareza possível. Motivo de felicidade. Agora vejamos. Um trailer foi anunciado no canal da Sigma Filmes a respeito de um documentário que estamos produzindo sobre a Força Expedicionária Brasileira, a participação dos integralistas na Segunda Guerra também, que vamos salientar isso, algo que é totalmente omitido da mídia e da história. Vamos lançar às claras, justamente também no mesmo mês de lançamento do documentário, também vou publicar um livro sobre os integralistas na Segunda Guerra Mundial. Obviamente tive que fazer um estudo bem preciso para chegar até os nomes, até os fatos, mas eu consegui, graças a Deus, e vou proporcionar esse conhecimento que eu tive, somar aí com todos os amigos que acompanham ou não o canal, certo? Foi um trailer de 1 minuto e 20 segundos por aí, o suficiente para irritar alguns medíocres. Isso é bom, isso é ótimo. O que acontece? Teve um comentário bem ridículo, que eu me lembro bem. Aquela guerra não era nossa. Isso nas palavras lá do sujeitinho, né? Aquela guerra não era nossa, mas os Estados Unidos mandou e a gente foi. O cara trata isso como se fosse uma banalidade. Achei ridículo isso. Eu vou explicar aqui para todos que seguem aqui o canal, resumidamente, aquele contexto. Nós, brasileiros, éramos para termos declarado guerra à Alemanha ainda em 41, eu vou dizer por quê. Porque lá no Mediterrâneo tinha um navio nosso, brasileiro, em pacífica navegação costeira, comercial, sem nenhum armamento possível para se defender, e um caça alemão justamente fez ataque no navio. Metralhou o convés do navio e matou um marujo brasileiro. A maior covardia. Porque, na minha opinião, atacar a embarcação desarmada, atacar a gente em defesa é covardia, isso é inegável. Quem defende isso é canalha da pior espécie. Mas, continuando, né? O sujeito lá disse, né, que o Brasil foi cumprir ordens dos Estados Unidos. Verdade éramos para termos declarado guerra em 41 ainda, que era motivo suficiente, sangue brasileiro derramado, mas veio a onda de ataques em nossas próprias águas marítimas, né, no Atlântico Sul, ataque à nossa marinha mercante. Inúmeros integralistas morreram lá. Ainda tem filho da puta que se diz intelectual, que se diz historiador e diz que nós éramos espiões para os nazistas e nós compactuávamos com aquela merda. Como nós poderíamos espionar e apontar onde os nossos navios estavam, se lá dentro tinha integralistas e, acima de tudo, tinha brasileiros? São os merdas esses caras. Eu comparo todos eles a essa escumalha. É uma grande canalha unida para nos denegrir. É pura verdade. Então, pessoal, como podemos fazer isso? Dos 35 navios torpedeados, 8 eram comandados por integralistas. O Comando Naval do Nordeste estava na mão de integralistas, do almirante Gerson Macedo Soares. Então, vejamos bem os fatos. 35 navios nossos são torpedeados, a custa de 1.085 vidas. Para esses caras não significa nada. Inventam, era navio norte-americano, aliás, era submarino norte-americano, né? Se o próprio almirante Dönitz, que era comandante da Marinha de Guerra Alemã, admitisse suas memórias, se os próprios diários de guerra dos comandantes dos U-Boats, datados da época, também apontam as suas ordens e o cumprimento delas, se mais outras 40 provas comprovam isso, tinha que ser uma mentira muito bem feita, então, né? Convenhamos. A questão aqui não se trata de mentira, se trata de um fato. Se trata de um fato inalienável.
o Brasil era importantíssimo naquele conflito, disputado tanto por norte-americanos como por nazistas. É verdade. Aquele conflito antes de 41 não era nosso. Não era nosso. Era a partir de 41 era. E 42 principalmente. Getúlio Vargas colocou panos quentes o quanto pôde, até que não conseguiu mais, porque a reação popular estava assim, gigantesca contra a posição de Vargas no tocante a ele não ter declarado guerra até 22 de agosto de 42. Né? Então, colocou panos quentes o quanto pôde, né? Enrolou o quanto pôde, prevaricou, até que não pôde mais segurar a onda. Né? Então, coloco mil desculpas revisionistas absurdas e baratas que se destroem na verdade dos fatos e esse pessoal vem querer desmerecer as iniciativas integralistas e que nós somos que os Estados Unidos é bom, cara. Não, os Estados Unidos não é bom, cara. Elas não têm uma história nacional, história militar que se salve de mesquinhez, que se salve de algum podre. Se o exército alemão fez miséria no leste, nas suas invasões no leste, quanto também no oeste, na França, e na Itália, na sua ocupação na Itália, os americanos fizeram quando invadiram a Alemanha, quando invadiram o Vietnã, levando cargas e toneladas de democracia e liberdade para aquele povo, né? Que também estava sujeito a outra pior, bati aqui na mesa, desculpa aí, guerras como Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Aqueles povos eles estavam entre duas desgraças, comunismo e os norte-americanos levando as suas toneladas de democracia para aqueles povos. Então, principalmente os excessos que eles cometeram no Vietnã, todos quem estuda a história militar mundial conhece, né, as cargas de democracia em forma de napalm que eles jogavam em população civil, né, assim como o bombardeio a Dresden, que era uma cidade hospital também, na Segunda Guerra. Então, o documentário e nós, em si, não precisamos ficar de revisionismo, precisamos afirmar a verdade dos fatos, mas de revisionismo, ou se não, passando panos quentes, ou passando a mão na cabeça de alguém da história, para não safar de qualquer perseguição, isso é mediocridade, não somos medíocres, não. O exército norte-americano fez miséria na Segunda Guerra, fez miséria nas outras guerras passadas também, da mesma forma que o exército alemão, que o exército russo, por aí vai. Agora a questão é o quê? Salientar o heroísmo brasileiro e integralista na Segunda Guerra Mundial, é isso que vamos fazer. Né? Aí vem os caras que não têm apreço algum, né? Que estão nessa onda, nessa modinha, que uma das coisas que mais odeio nessa geração, essa minha geração medíocre, é as modinhas que surgem de Red Pill, de Based, que essa merda toda, os caras acabam entrando, romantizando ideias totalitárias como o fascismo, como o nazismo, né? Ou outros merdas que também romantizam ideias totalitárias como o comunismo, né? Porque isso para mim não é romantização e principalmente não é moda, não é modinha. Isso aqui é filosofia de vida para mim. Integralismo para mim é uma filosofia de vida. Que filosofia é essa que eu sigo, porra? É justamente de servir a minha pátria, de servir a minha família o quanto eu posso, da melhor maneira possível. Ser um bom religioso, ser um bom patriota, ser um bom filho aos meus pais, ser um amigo leal aos meus amigos, ser um bom companheiro aos meus companheiros. Tudo isso. Tudo isso. Essa, para mim, é a filosofia integralista na prática. Na prática. Buscar esclarecer as pessoas que são ignorantes dos fatos, buscar esclarecer as consciências do que está acontecendo no nosso país e levá-las a uma ação com entusiasmo, com patriotismo, com autoestima de ser brasileiro. Essa é a minha missão até o fim da minha vida. É isso que eu sigo. É a minha filosofia de vida. Não é uma porra de uma modinha que vocês, jovenzinhos de merdas, seguem por apenas um fetichismo. Veio edits lá com caras com uniforme da SS, uniforme alemão é Based. Vão se fuder, porra.
geraçãozinha de merda, geraçãozinha medíocre, que não serve pra nada, cara. Meu Deus, eu olho assim pro meu pai. Meu pai, ele é da geração dos anos 40, precisamente de 47. Um homem altamente vivido, que começou a trabalhar nos 8 anos de idade dele, quando era criança. Não que eu compactue, porque ele trabalhava pesado mesmo, para uma criança. Então, pessoal, eu admiro muito meu pai, porque ele me ensinou esses meus 20 anos o que é realmente ser um homem, o que é realmente ser um trabalhador, ser viril, ser honesto, ser dedicado, ser aplicado. Então, meu pai é um homem sensacional. Puxa vida. Ele me passa lições da geração dele que servem para mim, que eu utilizo da melhor forma possível. Homem sério. Meu pai, se porte como homem, fale como homem, se dê o respeito, não seja moleque. Hoje em dia essa geração fuleira não segue mais isso, não escuta mais isso dos pais, pelo jeito. Aí parece que é um bando de bastardo que não tem pai nem mãe, que faz o que quer, que fala o que quer, que faz putaria por aí, que segue um monte de merda e acha que tá tudo certo, tudo legal. Puta que pariu, cara. Não dá para compactuar com isso. Não dá. Simplesmente. Você vê um bando de gente que justamente tem como objetivo alienar os nossos jovens, os atraindo para esse tipo de merda. Essas modinhas, esses fetiches de merda, só serve para atrasar atrasar mesmo, cada vez mais a mentalidade dos nossos jovens. E um bocado de jovem burro está caindo nessa merda de neonazismo, achando que é legal, achando que é based. Vocês vão ver o que é based de verdade, quando a Polícia Federal bater na porta de vocês e meter no rabo de vocês, né? Para quando vocês saírem da penitenciária, não ter nem emprego para limpar bosta de animal, né? Aí eu quero ver o based e o red pill. Vão tomar no rabo vocês. Eu acho muito bem feito. Agora, a verdade é, a Sigma Filmes e os integralistas estão fazendo um ótimo trabalho de elevar nacionalismo, ética, moral, principalmente os nossos jovens que estão sendo tão idiotalizados por essa mesquinharia que está. De ideias, de filosofias, de ideologias e de pessoas, principalmente. Mediocridade em tudo. Mediocridade em tudo que vocês possam imaginar. Então, parabéns aos companheiros envolvidos no trabalho, né? Genial o trabalho que estão realizando, né? E a mediocridade vai se revirar no lodo, como já dizia o Plínio Salgado lá na doutrina do Sigma, né? Homem tem tanto escrito atual, como por exemplo os falsos nacionalistas, né? Que vivem pagando pau para imperialismos, até hoje tem isso. Paga pau para o imperialismo morto, que é o imperialismo nazista, paga pau para o imperialismo russo, imperialismo norte-americano, que ambos são uma grande merda. Se colocar um e outro assim, fazer uma panelinha, fazer um balaio e colocar cada imperialismo desse e misturar, é um monte de merda junto, não quer dizer nada. Nenhum é melhor do que o outro, todos são maléficos à sociedade brasileira, ao pensamento brasileiro, ao nacionalismo brasileiro, que deve libertar o nosso povo, né? Então, todo imperialismo deve ser combatido por nós, não importa qual seja, se são mortos ou vivos, se são ativos ou não, mas devem ser combatidos. Somos nacionalistas e queremos o Brasil para os brasileiros, queremos a independência do Brasil, independência ideológica, independência financeira, independência de pensamento, principalmente, é o que queremos para o Brasil. Uma verdadeira liberdade, uma verdadeira democracia cristã, e não essa merda que está, onde qualquer um sobe a cargos de poder, tem voz e vez, e as pessoas que têm credibilidade de fato são caladas. Então, esse é o meu pensamento, né, sobre as coisas que está, sobre as iniciativas integralistas, né. Então, essa gente medíocre vai se revirar no lodo, né. Os caras são tão patetas de uma forma que tentam
chegar a mim, assim, me atingir com palavras como é? O Pardola ficou bravo. Porra, eu sou pardo mesmo, sou mestiço. Tenho nenhum problema com isso. É um orgulho para mim. Tenho orgulho das minhas origens lusitanas, portuguesas, espanholas, nativas. Tenho orgulho disso. Inegável. Outro vem cá, até feio demais, não dá nem para colocar a cara no YouTube. Pô, mesmo se eu fosse feíssimo, eu estaria aqui falando de integralismo. Integralismo não é concurso de beleza não, entendeu? Integralismo é uma doutrina, uma filosofia qual eu sigo, né? E é ação acima de tudo. Então, poderia ser feíssimo, poderia ser baixíssimo, altíssimo, ser um poste, não estou nem aí. Manteria integralista e falaria de integralismo. Agora a questão é, eu sou um cearense, eu sou um cabra altamente bonito, a verdade é essa, né? Menos eu não me acho, tenho certeza disso. E essas palhaçadas aí não me atingem não, pô, né? Pra vocês verem como são tão medíocres, são moleques, pô. Só pela conversa dos caras, são altamente moleques. Um conselho que eu dou a esse tipo de gente, não apenas a esses neonazis de internet, que acham que estão sendo Red Pill e Bailet, essas merdas de modinha, mas a todos aí que seguem ideias imperialistas e antinacionais. Abram do olho, porra. Abram do olho e criem vergonha na cara. Busquem trabalhar, estudar, né? Valorizem o que é nacional, valorizem as iniciativas nacionalistas brasileiras, né? E criem vergonha na cara acima de tudo. É o que eu posso dizer. Então é isso aí. Força e honra. Vamos trabalhar, vamos conquistar o que é nosso, que a vitória moralmente já é nossa. Pelo bem do Brasil, Anauê. Estamos juntos.